Antes de você se sentar, dê um abraço afetuoso, um abraço cheio de amor a essa pessoa linda que está próxima a você. Bom que estamos juntos essa manhã. Sejam todos bem-vindos. Shalom a todos vocês. Muito bem, minha gente. Bom que estamos juntos essa manhã. Que bom que você veio estar conosco. Esse ano nós estamos nos dedicando a compreender melhor o reino de Deus, a entendermos com a clareza que nos for possível a dimensão em que Deus nos conduzir no entendimento do reino de Deus. Para alguns, falar de reino de Deus é falar de uma dimensão escatológica, é de colocar o reino para um futuro muito pretérito. Falar de reino de Deus para algumas pessoas é falar de um universo religioso, limitado à esfera da religião. Mas nós temos compreendido que Jesus, quando imergiu na natureza humana, mais do que qualquer outra coisa, o que ele fez foi trazer o reino, foi estabelecer o reino na dimensão da terra. Enquanto nós, cristãos contemporâneos, estamos nos esmerando para povoar o céu, a vontade de Deus está na contramão do nosso esforço em povoar o céu. A missão principal da igreja é trazer o reino para a terra e não povoar o céu. Essa ideia escapista que a igreja, através dos séculos, gerou, que se distancia muito do projeto original, ela trouxe enormes prejuízos com as suas escatologias caprichadas, com suas fórmulas bem emboladas, fez com que a igreja se entretesse nessa história de esquecer da terra. Até domingo estava me lembrando, quando eu era menino, como a força ou a fúria desse princípio escatológico nos distanciava de tudo. Nós tínhamos saudade de um céu que nós nunca fomos, E aí gerou uma igreja bipolar, desconectada do seu propósito original. Deus levanta um povo para trazer seus princípios para a terra, e não sei se por medo ou por falta de desejo de enfrentar a realidade, esse povo se abstraciona de todos os procedimentos e todos os princípios da terra. É possível hoje, por exemplo, viver a experiência cristã dentro de um templo e viver como se nada tivesse acontecido no nosso ambiente de labor. Nós somos criaturas partidas ou polipartidas, somos representantes e atores de muitos espetáculos. Isso tem me assustado muito, e cada vez mais que eu leio e me aprofundo e mergulho na dimensão do reino, eu me assusto cada vez mais, estando preocupado, por exemplo, com o que a gente pensa de experiência cristã. Quando nós chegamos na segunda-feira dentro do ambiente de trabalho ou de labor, e nós estamos distanciados do altar, como se eu tenho um altar para dentro de um culto
e tenho uma outra experiência humana fora do ambiente de culto. Parece que minha experiência cristã acabou sendo dimensionada dentro de uma relação cultica. E aqui eu expresso toda a minha espiritualidade. E quando eu ponho meus pés para o lado de fora, eu estou vivendo uma experiência meramente humana. Como se isso fosse possível. Nós, quando imergimos na natureza divina, como quando fomos batizados em Cristo, todo o nosso ser, a integralidade do nosso ser, foi inserida no reino de Deus. Onde se cortar a nossa experiência, seja na nossa vida afetiva, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida profissional, toda vez que nós dermos um corte, nós vamos ver nesse corte a presença do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Na nossa experiência, Deus inseriu o reino dentro de nós. Nós estamos vivendo na dimensão do reino. É na dimensão do reino que eu e você fomos plantados. O que Jesus veio fazer na terra foi trazer os princípios do reino. Quando João Batista começa anunciando: arrependei-vos, ou metanoia, era a palavra, né? Metanoia, mudança de modelo mental. João Batista falava que uma pessoa não pode entrar no reino de Deus, não pode enxergar o reino de Deus se não mudar de modelo mental. A igreja religiosizou a palavra arrependimento, e arrependimento para nós tem o sentido semântico de uma compulsão emocional, religiosa. Mas João Batista estava falando: mudem a cabeça de vocês, porque o reino de Deus está chegando. Quando Jesus se manifesta, Jesus pega a mensagem de João e continua a mensagem de João, com uma pequena diferença. Quando João anuncia dizendo: o reino de Deus vem chegando, está próximo, Jesus agora diz: o reino de Deus está entre vós. Depois Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. É que Deus colocou o seu reino dentro de nós. E a minha preocupação é que nós, em pleno século 21, ainda estejamos tateando como no escuro, tentando discernir a dimensão do reino. E onde é que eu entro dentro desse reino? A que relação eu tenho com o reino? Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Tudo que diz respeito ao reino de Deus no livro de Mateus, e Mateus é quem mais fala do reino de Deus, nós até domingo próximo passado já vimos. Agora nós vamos entrar na dimensão da visão de Marcos quando faz esse registro. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Muito bem. A partir do versículo 9, diz assim: e alertou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, só um instantinho. É que às vezes nós temos ouvidos só para escutar e não para ouvir. Às vezes a gente só captura som. Às vezes usamos esses aparelhos só para capturar o som. E estamos ouvindo a sonoridade das coisas, mas nós não estamos ouvindo, discernindo os sons que ouvimos. Por isso Jesus, quando fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é
um sublinhar, é uma maneira de Jesus chamar a nossa atenção para nós prestarmos um pouco mais de atenção nas coisas que nós ouvimos. Porque quando a gente vai falar do reino de Deus, gente, ou quando a gente vai falar das coisas de Deus, nós precisamos estar atentos para uma coisa. As Escrituras não são óbvias. Quando você tomar as Escrituras para ler, para estudar, para meditar, lembre-se de uma coisa: você não está num universo tão óbvio assim. Você precisa ter respeito pelas Escrituras e não achar que tudo que está escrito ali é tão óbvio quanto parece. As Escrituras são registros espetaculares e nós podemos ir a muitas dimensões dentro das Escrituras. A gente pode nadar com água pelos artelhos, a gente pode avançar um pouco mais e ir com águas pelos joelhos, a gente pode ser um pouco mais atrevido e ir com águas pelos quadris, pelos lombos, e a gente pode entrar num oceano de coisas inesperadas. Portanto, nunca seja tentado a subestimar as Escrituras. Há mais registro do que os nossos olhos e os nossos ouvidos são capazes de capturar na primeira manifestação daquilo que a gente está exposto. Na Bíblia há códigos que precisam ser explorados e nós só teremos acesso a determinadas dimensões quando nós utilizarmos a nossa inteligência espiritual e a nossa sabedoria espiritual. Eu posso ler um livro como um carnal, como um homem natural, usando o meu intelecto para interpretar o texto. Agora, eu posso dar um salto numa dimensão que só meu espírito é capaz de capturar aquilo que está escrito. São demandas na nossa espiritualidade, são demandas que nós precisamos fazer numa dimensão que só pode ser ativada se a nossa relação com Ele estiver estreita, porque quem ativa a nossa espiritualidade é a seiva, é o Espírito Santo. Ele é quem ativa essas dimensões que os homens naturais não são capazes de compreender. Então, quando eu tenho as Escrituras nas minhas mãos, eu preciso aprender a depender de um elemento chamado revelação. É um entendimento da subjetividade daquilo que está escrito. No entrelinhas há mais coisas do que nós imaginamos. Então nós precisamos avançar. Falo como um mestre das Escrituras, que tem o interesse que você avance um pouco mais. Conhecer Jesus não é só conhecê-lo ou reconhecê-lo na sua historicidade. Estou me fazendo entender, gente? Conhecer Jesus é muito mais do que isso. Eu vou acabar de ler o texto e nós vamos a um outro texto aqui. Desculpe aí. O meu desejo de falar sobre isso é tão grande que eu vou atropelando coisas aqui. Marcos capítulo 4, versículo 9. Versículo 10 agora. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por
parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Discurso duro de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que há uma dimensão que só pode ser acessada se ela for revelada. E revelar é um processo supra-intelectual. É claro que ele passa pelo intelecto, mas é um processo que sai do intelecto e escorre para dentro do coração. Há coisas na vida que nós só vamos poder ver se for com o coração. É como uma tatuagem, como uma marca indelével colocada por Deus dentro de nós. Quando você lida com o universo da espiritualidade, nem as nossas fórmulas religiosas conseguem acessar. Às vezes a gente acha que pelos protocolos da religiosidade nós vamos ter acesso a algum mistério de Deus. O mistério de Deus não é acessado pelos nossos protocolos. Os mistérios de Deus são revelados pelo Espírito Santo no nosso espírito. É uma ação de cima para baixo. Deve ser demandada no interesse do conhecimento, no interesse do saber de Deus, mas quem escorre do alto para baixo é Deus em nossos corações. Tudo bem, gente? Muito bem. Então eu estou dizendo a você que há coisas que elas não são tão como aparecem ser. Às vezes nós temos acesso a um detalhe e fazemos desse detalhe o todo, mas é só um detalhe. Eu fico assim, eu sou curioso por natureza, observador por natureza e por vocação. Eu tenho que observar as coisas, é minha obrigação ver antes que outros possam ver. Isso pertence à minha essência. E eu fico imaginando, Deus diz assim para Moisés: o meu nome é Yahvé, ou Jeová. Mas, mesmo Abraão sendo meu amigo, ele não me conheceu pelo meu nome. Ele conheceu meus feitos, mas ele não conheceu o meu nome. De repente você quer saber onde está isso? Bom dia! Vocês estão me olhando, parece que eu sou um alienígena aqui. Nem anotar vocês querem, né? Pois eu vou dar o texto para você anotar. É o texto de Êxodo 6, de 1 a 3. Nesse texto, de Êxodo 6, de 1 a 3, Deus diz: eu não dei a conhecer o meu nome a Abraão. É uma conversa que Deus está tendo com Moisés. Eu dei a ele os meus feitos. Eu revelei meus feitos a ele, e ele se tornou meu amigo a partir dos meus feitos. Mas eu vou dar a conhecer o meu nome para você, Moisés. O que eu estou querendo dizer com isso? É que há um aspecto que Deus revela para Abraão, seu amigo, mas há outro que ele não se deixa conhecer. Ou seja, tudo que nós conhecemos de Deus não é tudo de Deus. Tudo que você conhece de Deus não é tudo de Deus. Você pode conhecer muitas coisas lindas de Deus, coisas profundas de Deus, mas esse conhecimento não é tudo de Deus. Deus é um universo que quanto mais você acessa, mais riqueza há para ser acessada. E para andar nessa dimensão, você precisa estar disposto a perder a terra firme de vista. Ninguém
descobrirá novas terras se não estiver disposto a perder a terra firme de vista. O que foi que eu falei? Não me lembro agora. Em qualquer conhecimento que você tenha da vida, seja na área do direito, na área da medicina, da engenharia, da teologia, do que for, você nunca descobrirá novas terras se não estiver disposto a perder a terra firme de vista. Entende? Por isso temos uma sociedade extremamente medíocre, porque nós nos agarramos àquilo que já sabemos, ao conhecimento que já temos, e afirmamos que aquilo é tudo. Criamos um espetáculo em torno do óbvio, como se o óbvio acessado por nós fosse tudo o que se pode acessar. E aí nós perdemos a riqueza que está bem diante de nós. Deus colocou dentro de nós tesouros, capacidades infinitas de conhecimento, e nós produzimos reducionismo, às vezes por causa do recalque, às vezes por causa da dor, da dificuldade. Nós criamos esse espetáculo em torno do óbvio, como se o óbvio fosse tudo, porque afinal de contas nós acessamos aquela dimensão. Abraão era um amigo de Deus, mas Abraão não podia se gabar, porque Deus deixou Abraão conhecer parte dele. Havia outros aspectos que isso não era possível. Jesus chama seus amigos e diz para eles, num determinado momento: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está dizendo. Normalmente nós aprendemos numa didática muito natural, a exposição das ideias, a demonstração gráfica, falada. Usamos, por exemplo, a linguagem para comunicar conhecimento, a linguagem na mais diversa dimensão da linguagem, seja oralizada, seja gráfica. Bom, e Jesus vem na contramão dessa percepção Caramba, a gente vai ficando velho assim, né? As palavras somem. Te confesso, eu estava aqui ainda há pouquinho, a palavra. Era a palavra didática. Jesus vem com uma didática muito diferente, diz: olha, aprendei de mim. Aprender dele é diferente de aprender com ele. Jesus chama para o desafio da penetração. Jesus chama os discípulos para que há didáticas que não são convencionais. Por exemplo, a dor é uma didática incomparável. A dor, como ela ensina. Você ainda não aprendeu com a dor. A dor, não importa a dimensão dela, é de uma didática fantástica, é pedagógica, né? A dor é pedagógica. Todos nós passamos por alguma espécie de dor, física, psíquica, emocional. Passamos por dores em que, se nós não aprendemos, vamos passar por ela de novo, porque ela tem sua própria pedagogia. Jesus chama os discípulos e vai dizer para eles que há uma outra dimensão de se aprender. É aprender com Ele, é aprender dele, né? Não aprender com Ele, aprender dele. Se você não estiver disposto a romper com suas dimensões pedagógicas originais, você para na vida, entende? Havia uma mulher, eu acho que ela é viva ainda,
Ela era uma médica, ela era especialista em centro de tratamento de queimados. Já já eu lembro o nome dela. Foi a mulher que descobriu que eles chamam de spray de pele, ou pele artificial, que quando a pessoa era queimada, a demora na cicatrização aumentava o tamanho da cicatriz e também aumentava o tempo da dor e aumentava o risco de contaminação. E ela entrou na dimensão dos pacientes. Ela não só tratava dos pacientes, mas ela dialogava com a dor. Humanizou sua relação. E aquilo foi tão intenso que ela voltou-se para o laboratório e começou a pesquisar e a trabalhar. E ela descobriu uma substância que diminuía o tempo da cicatrização, diminuindo também o tempo da dor e o risco da contaminação. Era um diálogo entre sua vocação e a dor do outro. Esse diálogo que foi além do óbvio, do protocolo, porque o saber, ele extrapola o protocolo, né? Foi Nietzsche quem disse que o conhecimento foi reduzido, diminuído e virou filosofia. A filosofia foi reduzida, emagrecida, virou ciência. A ciência foi reduzida, virou protocolo. Fujamos nós dos protocolos. Sejamos desafiados pelos protocolos. Os protocolos não podem ser um estilo de vida para ninguém, para nenhum profissional. Todo profissional que cai na armadilha do protocolo não avança mais na vida. Esteja você na área que estiver labutando. Se você se prostrar diante do protocolo, se o protocolo for seu estilo de vida, você não sabe o que é, vai conforme o protocolo, você nunca mais vai sair dessa armadilha. Tudo bem, gente? Porque há um conhecimento que vai para além do protocolo. Para você ter uma ideia, a ideia desta médica evoluiu tanto que hoje eles estão usando pele de tilápia para tratar de queimadura. Eu estou com umas tilápiazinhas lá em casa, viu? Eles estão usando pele de tilápia para o tratamento de queimadura. Tamanha foi a evolução. Alguém decidiu romper. Lembram de um aforismo que eu citei: quem não rompe se corrompe? Preste atenção nesse aforismo que eu te dei. Quem não rompe se corrompe. A palavra romper, ela está dentro da palavra corromper. Está bem lá dentro, ó, você vê, né? Corromper. Quem não rompe se corrompe. É que a corrupção, ela mora num cômodo muito próximo à ruptura. Quem não é excelente e rompe, vai entrar para o mundo da mediocridade, vai virar um corrupto ou um corruptor. O mundo da corrupção é um universo de pessoas que não rompem. Diga ai. Não, só se você entendeu, diga ai. Todo corrupto e todo corruptor é um ser que não cresceu, é fraco, é débil, não confia em si e não confia em Deus, vive num mundo menor, num mundo de mediocridade. Doeu, não doeu? Pelo menos o dia que eu escrevi esse aforismo, eu quase caí para trás, porque eu descobri que há processos que eu só corrompo porque eu não consigo romper.
Todo corruptor e todo corrupto é um ser recalcado, brocado, minado. Quando você se relaciona com Deus, você tem toda a possibilidade de viver de maneira excelente, acima da mediocridade. Um ser que rompe sempre, que nunca se torna refém dos acontecimentos, que sempre será acima da expectativa dos outros. Se alguém espera de você alguma coisa, não vivendo esse delírio da expectativa dos outros, essa síndrome panótica imobilizadora, mas você naturalmente viverá acima da expectativa. Isso é exceler, é superar a expectativa dos outros. Quem mora dentro de você, quem mora dentro de você é maior do que aquele que opera no mundo. Por isso você vai poder exceler sempre, dar uma resposta sempre acima da expectativa. Quando Jesus está dizendo que o reino de Deus é um mistério a ser revelado, e ele foi revelado a vocês, Jesus está dizendo para um grupo heterogêneo de 12 discípulos. Parece que o mais nobre de todos era Judas Iscariotes. Pelo menos assim, estudando a personalidade deles, encontrei em Judas o cara mais lúcido de todos. Estou falando de personalidade, né? Mas nós temos ali um Pedro, um André, um Tiago, pessoas comuns, não eram notáveis, eram pessoas comuns. Jesus diz para eles, porque Jesus está andando sempre com a maior estirpe dos judeus, os fariseus, também os saduceus de vez em quando estavam presentes, os herodianos muitas vezes estavam ali observando. Os caras eram de uma cabeça, de uma capacidade intelectual muito grande. Estudando a cabeça desses camaradas, você fica apavorado, o tamanho era o conhecimento. Eles estavam com a Bíblia o tempo inteiro, eles conheciam a Torá como ninguém. Só que Jesus diz, eles não penetraram o reino. Leram, estudaram, mas não penetraram o reino, porque o reino foi reservado para vocês. Vocês penetram o reino, eles não penetram o reino. Então Jesus está nos mostrando uma dimensão de se penetrar o reino diferente daquela que o gênero humano está acostumado. Não se penetra o reino intelectualmente, se penetra o reino pela revelação do Espírito. Ninguém entra na dimensão do reino de Deus se não for pelo resultado de uma relação entre o Espírito de Deus e o seu Espírito. E aqui nós ficamos à mercê daquilo que Deus vai nos mostrar a partir daí. Então não dá para subestimar, tudo bem? Está chegando a hora da gente ir embora, hein, gente? Já estão com pressa, já querem ir? Bom, mas como introdução, acho que já foi bom, né? Se eu parasse aqui, estava tudo certo, né? Abra a tua Bíblia em mais um cantinho aí. Pode abrir, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 19. Efésios 6, 19. Gente, o encontro de hoje não está sendo transmitido ao vivo. O encontro de hoje à noite também não vai ser transmitido ao vivo, porque nós tivemos um dano causado por um raio que caiu nessa região aqui essa semana e queimou uma placa. A placa já foi pedida, mas não teve tempo hábil de chegar para nós instalarmos a placa de transmissão.
Então está sendo gravado, vai ser hoje ainda lançado no canal YouTube, mas não vai ser transmitido pelo... É o raio que o parta. Isso aí é um... Parece que foi Satanás que caiu do céu como um raio, né? Foi um dano, misericórdia, cara. A gente não podia ter esse dano agora. Não é nem por questões econômicas, porque graças a Deus nós tínhamos recurso para a compra da placa. Não foi esse o problema. O problema é que quebra a perna da gente, né? Para a transmissão ao vivo, fica interrompido. Mas vai estar no canal YouTube a partir de hoje. Tanto o encontro de hoje de manhã, eu não sei que horas mais ou menos já vai estar, 1h da tarde. O encontro dessa manhã já vai estar postado no canal YouTube, que é a Igreja da Colheita, mas nós não vamos ao vivo. Eu pedi para você abrir em Efésios o quê? 6,19. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido, o 6,19, o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Reticências, o texto todo é importante, mas eu quero... Paulo fala de oração, Paulo fala de comunicação, de um mistério. Paulo fala de uma atmosfera ou de uma dimensão a ser invadida, penetrada. E ele diz que a oração, e às vezes a gente olha para a oração e vê como aquela coisa óbvia, né, da oração. Para alguns a oração é uma coisa óbvia. Senhor, abençoa este pão em nome de Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Bom, minha oração. Paulo está falando de uma oração que vai afetar, vai modificar, vai transformar um ambiente a ser invadido, penetrado. Paulo não fala da oração como aquele elemento que compõe a vida devocional da gente, né? Eu acho legal a vida devocional, mas o que Deus quer de nós é uma relação supradevocional. Não é o bastante ter uma vida devocional, é o princípio de tudo, mas não é o fim de tudo. O que Deus quer é uma relação de intensidade. Quando Paulo diz orai sem cessar, ele vai para além da vida devocional, que ela é importante, o culto doméstico é importante, mas isso é o princípio do nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer é tabernáculos vivos andando pela terra. É o depósito manifesto aos homens, é o oráculo sendo demandado por onde quer que nós passemos. E Paulo está dizendo, eu peço que vocês estejam orando, porque para onde eu vou agora, eu vou demandar sobre mistérios do Evangelho. Então o Evangelho não é tão óbvio. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Isso é fundamento. Mas o Evangelho tem riquezas que devem ser exploradas, devem ser acessadas. O nosso crescimento em Deus está para muito além do fundamento. O escritor aos Hebreus, por exemplo, quando ele diz do fundamento da fé, ele diz, olha, nós vamos fazer isso se Deus permitir, porque nós estamos indo para além, mas nós vamos voltar a falar do fundamento da fé, se Deus assim permitir. Ou seja, o fundamento da fé, imposição de mãos,
tem gente que faz da imposição de mãos o fim do Evangelho, falar em língua estranha o fim do Evangelho, operar milagres o fim do Evangelho. Isso é o início do Evangelho, não é o fim do Evangelho, gente. À medida que nós vamos crescendo em Deus, esse universo vai se ampliando. E não faça da sua experiência o fim de tudo, porque pode estar sendo o início de tudo e não o fim de tudo. Pode ser uma pontazinha, uma cabecinha de alfinete nesse universo magnífico do mistério do Evangelho. Então Paulo está acessando aqui, por meio da oração, um novo ambiente, o ambiente da revelação dos mistérios do Evangelho, que precisam ser revelados, porque quando revelados, o nosso homem interior, ele recebe uma força, um poder para resistir não só o dia mau, mas para discernir tudo, discernir todos. Faz de você um homem de acesso a ambientes que um homem natural não tem. Mas para que eu quero ter acesso a este mundo? Ora, depende. Se você é meramente natural, tu nem precisa desse acesso. Mas se você é um depósito dos tesouros de Deus, você vai precisar acessar segredos. E Deus não conta seus segredos senão para aqueles que lhe são íntimos. Segredo de Deus. Então é isso, você pode me perguntar, por que eu quero saber segredo de Deus? Ora, não precisa saber segredo de Deus, mas para aqueles que estão ávidos, para aqueles que estão anelando, cuja alma é uma esponja diante de Deus, que tem uma alma insaciável, que o desejo é entrar nessa dimensão de Deus e se tornar um santuário, um oráculo, o lugar do depósito, para ter falas divinas e libertadoras, para acessar esse mundo e se tornar um libertador, você vai precisar conhecer os segredos de Deus, entende? Deus não quer você como alguém que ele pode matar a sua sede. Lembra que a gente vem falando sobre isso? O que Deus quer fazer de você é uma fonte. Vou voltar de novo àquela mulher lá no poço de Jacó. Era uma mulher samaritana, uma mulher comum da vida, uma mulher que teve muitos amantes, ao que me parece. E aí essa mulher está tirando água do poço de Jacó e Jesus está ali. Seus discípulos foram a Samaria, lá na região de Sicar, né, para comprar alimento, e a mulher está bem ali, no poço, tirando água. Não tinha água encanada, né, gente? Era assim, era no poço. Botavam uma lata na cabeça, lá vai Maria. Conhece aquele corinho? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Não conhece esse corinho? Nunca ouviram? Poxa, tão famoso. Lá vai Maria, do poço de Jacó. Maria do poço de Jacó. Fala que compôs essa música, eu acho. Aí Jesus diz para ela: mulher, dá-me água, dá-me água. Ela leva um susto e diz: como pode tu me pedires água? Tu és judeu, um homem, eu sou só uma mulher samaritana, como pode tu me pedires água? Como tu podes atravessar essa fronteira religiosa, ética, política? Como podes tu atravessar essa fronteira e vir falar comigo? Ela está espantada, atônita talvez. E Jesus estabelece um diálogo, chamando ela para uma dimensão espiritual, e ela está agarrada na dimensão natural. Jesus está dizendo para ela: eu vou dar a você uma água viva. Então me dá essa água, porque eu não preciso mais voltar. Sabe, homem espiritual falando com homem natural.
Então bota aqui um bocadinho nessa caneca, dá-me dessa água, me dessedenta, mata minha sede, eu não quero mais vir aqui ao poço de Jacó. Que mistério é esse? Que loucura é essa, né? Que água mágica é essa que pode mudar a minha vida? Essa mulher não sabe. Jesus não está querendo matar a sua sede. Jesus não está querendo matar a sua sede. O que Jesus está querendo? Fazer dela uma fonte. Sabe qual é a diferença? Matar a sede é glute, glute, glute. Matei a minha sede, mas vai voltar a ter sede. E Jesus diz: quem beber essa água nunca mais vai ter sede. Aí ela pira, né? Ela pira, diz: então me dá dessa água, eu não quero mais vir aqui, não dá para botar um cano daqui lá para minha casa. Será que a Caema não pode ir lá dar um jeito nesse negócio, né? Essa mulher é natural, ela não é carnal, ela é natural, ela tem uma mente natural. E Jesus está dialogando sobre coisas espirituais. Jesus está dizendo para ela: eu não quero só matar a sua sede, o que eu quero é fazer de você uma fonte. A água vai sair de dentro de você. Não é que vai fluir, é que vai fruir. Sabe a diferença? Fluir e fruir para dentro, fluir para fora, fruir para dentro. Vai fruir uma água dentro de você, e você vai fluir como uma fonte. Há uma dimensão que nós precisamos nos aprofundar nela. Quanto mais você descobre de Deus, mais se tem para descobrir. Agora, não são segredos infantis, tolos. São segredos que podem mudar a sua vida. Segredos que podem mudar a sua história. Segredos que podem mudar a vida do seu bairro, da sua família. Segredos que transformam uma cidade inteira. Segredos que podem mudar o mundo inteiro. São segredos de Deus entregues à natureza humana. Só que a natureza humana precisa demandar na natureza divina. Por que você acha que Deus colocou dentro de você a natureza divina? Para dar espetáculos culticos? Não é possível que você pense isso. Vou dar um show no culto. Será que Deus colocou a natureza divina dentro de você para fazer de você um espetaculoso manipulador do dom de Deus? Não, tu não pode acreditar numa coisa dessa. Nem pode esperar que isso aconteça. Deus decidiu colocar a sua natureza dentro de você, para que você agisse como Ele na terra. Alô, bom dia. Teu espírito está capturando o que eu estou te falando? Eu fico aqui imaginando as palavras de São Paulo, o apóstolo. Ele deixou a natureza divina, tornou-se pobre. Acho que foi bem aqui que essa cultura presépica nasceu. Tão pobrezinho lá em Belém. Não sei se existe, eu criei aqui. Acho que existe. Acho que meu ouvido já ouviu isso em algum lugar. Aí você olha para o nascimento de Jesus. Tudo bem, gente? Vamos olhar para o nascimento de Jesus. O que você viu no nascimento de Jesus? 3 reis, uma vaca, um jumento. Sim ou não? Porque a visão presépica, a visão do presépio, está dentro de nós. E nós não enxergamos como é, mas como nós nos tornamos. Aí nós olhamos para o nascimento de Jesus e tudo que nós vemos é um presépiozinho. Jesus no meio do esterco da vaca, Maria com uma cara de fome, José desesperado, 3 magos. A Bíblia nunca disse que havia 3 magos. Por que nós decidimos acreditar que eram 3 magos?
As comitivas dos reis, quando se moviam para visitar outro rei, iam 70 reis. Ainda só vindo 3. Ainda temos nome, né? Belchior, Baltazar e um outro pretinho que eu não sei o nome dele. Eliel. Estava lá. Tu estava lá, né? Nasceu há 10 mil anos atrás. Você é velho, meu irmão. Pretinho de barba branca, lá as coisas. Você é velho pra caramba, velho. Paulo diz o seguinte, que foi por meio de sua pobreza que nós tivemos acesso à riqueza dele. A pobreza do nascimento de Jesus é que ele era Deus e nasceu na natureza humana, na pobreza da natureza humana, na limitação da natureza humana. Jesus não era um ser híbrido na terra, ele era homem, não era um Deus homem. Do pescoço para cima ele é Deus, do pescoço para baixo ele é homem. E esquece isso. Jesus parou a fúria do vento na natureza humana, no último Adão que ele se tornou. Você também pode parar a fúria do vento. Você ouviu o depoimento do pastor João Silveira aqui? Ele multiplicou pão e peixe na mesma natureza que o doutor Ricardo Dovera multiplicou arroz na panela. Foi experiência dele e dos outros que estavam lá comendo aquele arroz que foi multiplicado dentro da panela, não foi, doutor Ricardo? Ele curou o cego como eu abri os olhos de cego, por meio da oração da fé. Era a riqueza divina agindo dentro de mim. Ele nasceu nessa pobreza da natureza humana para que eu e você tivéssemos acesso à natureza divina. Ele nos enriqueceu, pôs dentro de nós o que não havia. Ele recuperou o nosso gen. Leia a palavra regeneração aqui comigo. Re, de para trás, gen e ação. Regeneração não é restauração. Regeneração é um processo que se dá dentro de você, no seu espírito. É voltar ao que era antes. O que o Espírito de Deus fez comigo e com você foi nos colocar lá dentro do Éden novamente. O nosso espírito, que era adâmico, de Adão, do primeiro Adão, do caído, o espírito do caído que estava dentro de nós, nesse processo de regeneração, nós somos transformados. A nossa forma saltou pelos lados, a essência saltou pelos lados da forma. Nós fomos regenerados. Houve uma ação no meu gen. Eu tenho agora a ver com o gen divino. A natureza divina agora habita no meu espírito. Eu tenho, você tem o Espírito de Deus na sua vida. O espírito de Adão não prevalece mais para as articulações da maldade. Toda vez que a gente comete um pecado, a gente sente dor, se entristece, porque não faz mais parte da sua natureza. A sua natureza foi mudada, o Espírito de Deus entrou dentro de você. É nessa natureza que você vai começar a descobrir os segredos do reino de Deus. É na simplicidade disso. Não tem que se desenvolver intelectualmente, até deve, não é? Sua vida profissional vai agradecer, as pessoas que estão à sua volta vão agradecer, se você se desenvolve intelectualmente, seja excelente no que você faz, cresça, mas esse não é o caminho de descobrir os tesouros. Oi, vovô, é que Tomás não faz muita distinção entre a sala da nossa casa e o salão de culto da igreja, né? Vovô. É na medida que você cria amizade com Deus. Eu tinha separado um texto que, é claro, não vai dar tempo,
que era João capítulo 15. João capítulo 15 é um texto revelador para nós. Nesse texto, João captura uma essência esplêndida, que é a nossa relação com Deus. No texto de João capítulo 15, ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Sabe, gente, a graça de Deus é essa capacidade de permanecer nele. Tudo que Deus tiver que fazer em você e por você, o fará por causa de você estar nele. E estar nele é uma relação simples, das mais simples. Deus não exige nada de nós que qualquer pescador iletrado não seja capaz de entender e de cumprir. Por isso, não é via intelectual, é supra-intelectual, porque qualquer pessoa simples é capaz de entender. Meu avô era um homem iletrado, não era um intelectual, era um homem simples da vida, mas quando você tocava nele, ele jorrava uma sabedoria que não vinha dos livros. Era uma sabedoria que vinha de uma relação entre a palavra e o espírito da palavra. Homens naturais leem o texto bíblico. Homens espirituais acessam o espírito da palavra. Não interpretam o texto a partir daquilo que o texto está escrito, mas a partir daquilo que está escrito quer dizer. Ou seja, demanda no espírito do texto. E isso é um acesso a todos nós que decidimos submeter nosso coração, nossa mente, o nosso ser àquele que sabe todas as coisas, aquele cujo conhecimento é infinito, aquele que conhece o futuro como nós não conhecemos, aquele que tem soluções impressionantes para dar a esse planeta. E por acesso que você faz a ele, é possível que ele use você para trazer seus segredos para a terra e transformar essa terra num ambiente melhor. O que eu digo conflita às vezes com essa angústia da terra que vai pegar fogo, de uma teologia fatalista, de um planeta que não tem jeito. Foi por acreditar que não tem jeito que a política do nosso estado, a política da nossa cidade, a política do nosso país, a política deste planeta está como está. Foi porque os bons se calaram. Foi porque os justos se esconderam. E aí nós temos escândalo sobre escândalo, escândalo sobre escândalo, porque aqueles que deveriam estar lá têm medo de lá estar. Como pode se corromper aqueles que rompem? Os que rompem não se corrompem. Quem se corrompe é porque ainda não rompeu, nem foi rompido por aquele que rompe todas as coisas. O primeiro dia, Jesus morre, foi sepultado. E onde Jesus foi parar? No seu sepultamento. No Hades, no Sheol, no Tártaro, no mundo dos mortos. Foi lá que ele foi parar. E o apóstolo diz que, chegando no Sheol, ele pregou aos espíritos em prisão do tempo antediluviano. Diz que ele abriu a porta do cárcere. Foi o que não se corrompeu, foi fazer no ambiente mais corrupto, na dimensão mais corrupta do universo. Foi ao mundo dos mortos, um mundo que o corpo se corrompe, um mundo onde as mentes se corrompem,
um mundo onde o pai da corrupção está. Jesus foi a este mundo, a esse universo underground, ao submundo, ao bastidor, chegando lá, aquele que não se corrompeu, aquele em cuja boca não se achou dolo, aquele em cuja boca não se achou engano, cuja linguagem e fala se tornaram linguagens e falas libertadoras. Ele entra dentro do ambiente dos mortos e faz o inferno tremer. Porque depois de abrir a porta do cárcere, vindo o terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, trazendo em suas mãos as chaves do inferno e da morte, ressuscitando dentre os mortos, levando cativo o cativeiro e concedendo dons aos homens. Depois, o que ele fez? Passou 40 dias e 40 noites sobre a terra, debaixo de testemunhos incontestáveis. Ele estava ali, e ao ser assunto, ele disse: eu vou estar, pouco antes, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, dentro de cada um de nós. Portanto, aquele que entrou em nós, não foi essa a nossa experiência? Não é aqui que nós nos tornamos cristãos? Por termos tido uma relação experiencial com Deus? Não foi resultado de ter lido, agora eu entendi. Não é aqui que nasce uma nova criatura. Onde nasce uma nova criatura é quando o Espírito de Deus vem morar dentro de você e faz de você um regenerado, um gen novo, uma natureza nova. Daí o apóstolo diz que a natureza dele agora mora dentro de nós. São Paulo, o apóstolo, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Não é um espírito diferente, né? É um espiritinho. Paulo diz, o mesmo, como dizem meus conterrâneos, o mesmo. O mesmo Espírito habita dentro de nós. Aqui, você é uma nova criatura. Aquele que não se corrompeu agora mora dentro de você. O problema é que vão crentes para o lugar da corrupção e lá eles se corrompem, porque são crentes, fazem parte da bancada evangélica, mas novas criaturas não podem mais se corromper, porque o Espírito que comanda, que governa a nova criatura é o mesmíssimo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele estava lá no mundo dos mortos, no Hades. Pela inspiração do Espírito, ele anunciou aos espíritos antediluvianos. Estou imaginando aqui a mensagem de Jesus, né? Gente, vocês ouviram falar na arca? Eu sou a arca. A arca acabou de chegar. Entrem na arca. Ele foi abrindo a porta do cárcere, né? E os que eram da arca entraram na arca. É doidice que eu estou te dizendo, né? Você pode até não querer entender o que eu estou te dizendo, mas foi uma loucura o que acontece no mundo dos mortos, só porque aquele que não se corrompeu acabou de chegar naquele lugar. Um nascido de novo põe ordem no meio do caos.
seja dentro da sua sala de aula, seja dentro daquele ambiente público, seja dentro... Agora, não tenha medo de viver como um que não se corrompe. Vai haver perseguição, meu amigo Renato Chaves Moreira? Claro! Mas quem está dentro de você superará as perseguições. Sabe o que vai acabar acontecendo? O universo inteiro vai conspirar a teu favor. Entende? Porque quem chamou você para revelar os bastidores é fiel para conduzir você até o fim desse processo. Portanto, mantenha-se firme, honrado, como um discípulo de Jesus, que para a vida ou para a morte foi chamado para andar com Deus. Amém? E se me matarem, você morrerá. E se não me matarem, você não morrerá. Agora, se te matarem, até é possível que você ressuscite. Pode me chamar, me dá um alô, né? Deixa no seu testamento que eu vou lá colocar a mão e botar você para cima. Tudo bem? Não esqueça de avisar aí, pessoal. Olha, se eu morrer, fala com o nosso bispo para ele lá colocar a mão para eu poder ressuscitar. Agora, por vaidade não me chama não, vai embora. Bye, bye. Gente, eu estou pronto para fazer seu velório, viu, querido? Quando você... Rapaz, a ordem natural é que tu vá primeiro, hein? Eu acho que é a ordem natural das coisas. Gente, chegamos ao fim do nosso encontro dessa manhã.